A paz de Deus, galerinha. Tudo bem? Espero que sim. Então, mais uma vez estamos aqui para recontar uma história para vocês. Qual será que é a história de hoje? Vocês imaginam que história que é? Bom, nós já falamos sobre Abraão e Isaac, já falamos sobre Moisés, já falamos sobre Noé e sua arca, já falamos sobre a Ana e seu filho Samuel. Qual será que é a história de hoje? Vou dar uma dica para vocês. A história de irmãos gêmeos. Eita, vocês já ouviram falar sobre irmãos gêmeos na Bíblia? Ah, sim, já ouvi vocês respondendo aí, porque eu tenho uma sintonia com vocês e sei que vocês responderam Esaú e Jacó. É essa mesma história que nós vamos falar hoje. E da onde nós tiramos ela? Da Bíblia, no livro de Gênesis, a partir do verso 25. Como ela é uma história muito longa, nós vamos dividi-la em duas partes. Iniciamos hoje e nós vamos terminar na próxima salinha, ok? Então tá, vamos iniciar lá do início, né? Após Sara falecer, Abraão fica muito preocupado para que seu filho Isaque case com uma moça do meio da sua parentela, para que ele não case com uma estrangeira. Devido a essa preocupação, ele chama um dos seus servos mais velho, de mais confiança, e dá a missão para ele fazer uma viagem lá no meio da sua parentela e que escolha uma moça para Isaque se casar. E o servo ficou assim, preocupado com essa responsabilidade, ficou com medo de não conseguir trazer a moça. E Abraão acalmou ele, falou assim, não, vá que Deus irá na frente, tudo dará certo. E assim foi, o seu servo viajou para a região da Mesopotâmia, levou 10 camelos. E na preocupação, olha que interessante, é muito importante isso, o servo de Abraão estava na comunhão e fez um intento com Deus, porque ele tinha esse peso dessa missão, ele queria trazer uma boa moça para o filho do seu servo, que é o Isaque. Então ele falou assim, ele chegou numa região onde tinha poços, onde as moças vinham beber água e levar água para suas casas. E ele falou assim, a moça que me vê aqui oferecer água para mim e para os animais, essa será a esposa de Isaque. E logo quando ele terminou de ter esse pensamento com Deus, esse propósito com Deus, veio Rebeca. E da maneira que ele havia imaginado, ela fez. Ela ofereceu água para ele, ofereceu para os animais deles, e após ela ter terminado de dar água até o último animal dele, ele ficou maravilhado com aquilo e presenteou ela com ouro e perguntou de quem era a família dela e se ele poderia conhecer. E assim foi, ela levou ele até a sua família, ele contou toda a história, se apresentou falando que ele era um servo de Abraão, qual a missão que Abraão tinha dado a ele e seu propósito com Deus, que quem seria a esposa de Isaque, né? O que ela deveria fazer. E assim foi, a família aceitou a história dele e ele posou ali naquela noite e no outro dia ele já partiria. E aí a família no outro dia não queria deixar Rebeca ir com ele, preferiu que ela ficasse mais um tempo ali. E isso deixou-o preocupado, que era isso que ele mais temia. Então eles resolveram, chamaram Rebeca, contaram para ela e deixaram para ela decidir. E ela decidiu ir com o servo de Abraão. E assim aconteceu, eles voltaram para a terra onde Abraão estava. Quando estava chegando, Isaque saiu para orar num campo e de longe Rebeca avistou ele e perguntou, quem que é esse moço? E aí ele respondeu, é o filho do meu servo, do meu senhor Isaque. E aí quando se aproximaram, Isaque ficou maravilhado com a beleza de Rebeca, que isso aparece na Bíblia, ela era muito formosa. E assim foi, e ali ele ainda estava de luto pela morte da sua mãe, e ali o casamento, Rebeca consolou-o. E assim passaram os anos, e Rebeca não podia ter filho, ela estéril, né? O que seria estéril? Ela não podia gerar. E assim, Isaque pedia muito a Deus que abrisse o ventre dela. E Deus teve misericórdia e assim ocorreu. Deus abriu o ventre dela, ela concebeu e ela, na gravidez, na gestação, ela percebia que as crianças, né, que eram 2, dentro do seu ventre havia muita luta, né? E ela falando com Deus, Deus respondeu para ela dessa forma. Vou ler o versinho para vocês. 2 nações há no seu ventre,
e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ou seja, Esaú e Jacó já tinham promessa de Deus, já tinham planos de Deus, enquanto eles ainda estavam no ventre da mãe deles. E assim aconteceu, que quando nasceu esses gêmeos, o primeiro que nasceu, que é o que a gente chama de primogênito, ele era ruivo e tinha muitos pelos pelo corpo. O nome dele ficou como Esaú. E logo, segurando no calcanhar de Esaú, veio seu irmão, que devido a esse fato foi chamado de Jacó. E eles tinham uma personalidade, ao passar dos anos, foram crescendo, eles tinham uma personalidade muito diferente. Esaú era mais dado, era um varão dado à caça, e Jacó era um varão mais simples, era dado a tendas, né? Não era como Esaú. E o seu pai Isaac tinha uma preferência por Esaú, né, por também gostar de caça, e Rebeca, a mãe dos dois, tinha uma preferência por Jacó, né, tinha um carinho maior com Jacó. E passando os anos, um dia Esaú chegou de uma caça muito faminto, e pediu, e o seu irmão Jacó tinha feito um guisado de lentilhas, e ele pediu que desse para ele. E ele falou assim: não, eu te dou se você me vender a sua primogenitura. E ele falou: eu já estou quase morrendo, o que é uma primogenitura? Então ele trocou a sua primogenitura pela uma sopa de lentilhas, né? Depois a gente no final vai comentar sobre essa atitude de Esaú. E assim foi passando os anos, né? Isaac era uma pessoa muito abençoada, até os outros povos tinham inveja dele, como ele era abençoado. O rei Abimeleque fez um pacto com ele para que pudesse ter um pouco dessa bênção que Deus dispensava a ele, né? Para que não houvesse, por exemplo, se contender com ele, eles tivessem uma maldição. E foi passando os anos, né? Isaac já estava bem velho, perdeu a sua visão e ele sentia que a morte estava próxima. Então ele chamou seu filho Esaú, que era o primogênito e também era o mais querido dele, e deu uma missão para ele, que ele fosse caçar, fizesse um guisado saboroso e trouxesse para ele, para que ele pudesse abençoar ele antes dele morrer. E assim foi, Esaú foi atrás de fazer essa caça, né, para fazer o guisado para o seu pai, e a sua esposa, a Rebeca, ouviu essa história de Isaac falando com Esaú. E lembra que eu falei para vocês que ela tinha uma preferência por Jacó? Então, ela foi e contou para Jacó: olha, seu pai está próximo de morrer e ele deu uma missão para o seu irmão, que logo depois dessa missão ele vai abençoar ele e vai morrer. E assim ela teve um plano arquitetado para que essa bênção, de vez de ir para Esaú, fosse para Jacó, né? Ela planejou que, como seu esposo estava cego, ela planejou que o seu filho se passasse pelo seu irmão e recebesse a bênção no lugar dele, né? Ou seja, ela pediu para ele apanhar uns animais para fazer um guisado, ela faria o guisado, e Jacó ficou muito preocupado com esse plano dela, que se ele descobrisse que não era Esaú, ele, em vez de ele abençoar, ele poderia até amaldiçoar ele. Veio a preocupação de Jacó. Porém, a mãe dele tranquilizou e falou: não, vai dar certo sim. Então ela pegou uma roupa de Esaú, a pele do cabrito ela colocou sobre o corpo de Jacó, né, para que quando o seu esposo Isaac apalpasse, ele percebesse que era seu filho Esaú. Colocou a roupa para que ele sentisse o cheiro, e assim aconteceu. Ela levou o guisado, levou pão, o vinho, e Isaac no primeiro momento estranhou a voz, ele achou que também foi muito rápido que tinha trazido aquilo ali, aquele guisado saboroso, mas ele acabou aceitando. Jacó afirmou que era o seu filho Esaú, então ele deu a bênção para o seu filho Jacó. E logo depois que Jacó sai, vem Esaú com um guisado saboroso também, e ele fala que, mas eu já dei a bênção, quem és tu?
E ele fala que era Esaú. Então ele fala assim: então eu já dei a benção para o outro que veio, para o seu irmão. E isso deixou Esaú muito irado. E ele prometeu que quando seu pai morresse, ele iria matar Jacó. E mais uma vez, Rebeca escuta isso e fala para Jacó para que ele fugisse até passar a ira, né, do coração do seu irmão. E assim acontece. Isaac mais uma vez chama Jacó, abençoa ele, fala para ele procurar a família da sua mãe Rebeca, que era Labão, e assim ele foi. No caminho, né, ele, quando o sol já tinha se posto, ele pousou num lugar para dormir, e ele teve no sonho, ele teve uma visão de uma escada que subia e descia os anjos, né? A escada era da terra até o céu e tinha uma movimentação muito grande dos anjos. E o Senhor estava lá na ponta e Deus falou com ele que seria com ele, né? Que aquela terra seria dele e de sua semente e ia abençoar toda a sua descendência. E assim Jacó ficou muito feliz que Deus estava com ele. Bom, eu vou parar até aqui, né? Até a parte da visão que ele tem da escada. E eu gostaria de trazer para vocês lições, né? Que hoje nós temos aqui, que nós temos dois erros. O erro, porque naquela época era uma sociedade patriarcal, são valores diferentes que nós temos hoje. A gente tem que pensar muito isso. Não podemos criticar, não podemos julgar com o pensamento que nós temos atualmente. Então, era uma sociedade patriarcal e nós temos aqui dois erros, né? Esaú por ter vendido sua primogenitura, né? Primogenitura, e Jacó também por ter enganado para receber a bênção. Mas isso daí só nos mostra o quê? Que o ser humano, ele é passível de erro, né? Que eles erraram e que Deus é maior e misericordioso, que ele pode, né? E ele sempre perdoa os seus filhos aqui na terra. Mais para frente vocês vão ver que Jacó vai carregar esse peso muito grande até que ele vai chegar no momento que terá uma reconciliação com esse erro que ele cometeu, né? Mas é isso que nós podemos tirar de lição. Eles foram seres humanos, erraram e Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, perdoou eles, né? E isso mostra como somos pequenos e que precisamos de Deus na nossa vida e precisamos da graça aqui também na terra, ok? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, responda todas as questões e até a próxima salinha. Que Deus nos abençoe.